Oi, turma. Boa tarde, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso? Então, hoje a gente vai falar sobre adaptações da reprodução sexuada, ok? Uma aulinha um pouquinho longa, mas um tema legal. Dividi ela em 3 partes aqui. E aí, quando for para parar, eu aviso, vocês descansam, tomam uma água e voltam para a aula, tá bom? Um abraço para todos. Vou desligar a câmera para deixar o arquivo mais leve, como sempre. Vamos. Cadê? Não desligou? Então, turma, em relação ao sexo, a gente sabe que o sexo ele predomina na natureza, a reprodução sexuada. E coloquei aqui esse artigo da Trends in Ecology and Evolution discutindo essa visão do sexo, né? Por que do sexo? Uma aproximação pluralista revisada. Como eu destaquei aqui, ó, o sexo ele permanece o sexo predomina na natureza, mas permanece um mistério, né? E existem muitas possíveis hipóteses para explicar o surgimento e a manutenção do sexo. É basicamente sobre elas que nós vamos falar na aula de hoje, tá certo? Então, antes de nós falarmos propriamente da reprodução sexuada, nós falaremos da reprodução assexuada, tá? Então, a reprodução sexuada na natureza, como que ela ocorre? Ela é muito predominante, pouco predominante, ela está presente em muitos grupos ou poucos grupos, e aí vai. Vamos discutir um pouquinho essa questão. A gente sabe que a reprodução por fissão binária é bastante comum, por exemplo, em bactérias e protozoários, não é verdade? Por sua vez, a partenogênese, né, e a reprodução vegetativa é encontrada em insetos, bem como fungos, plantas, algas, hidras e outros grupos. Porém, esses grupos eles não são exclusivamente assexuados, porque dentro de eucariotos, por exemplo, há troca de material genético, né? Dentro de procariotos, desculpem, há troca de material genético, né? Lembra das bactérias se reproduzindo lá, trocando pedacinhos de DNA? Em eucariotos, a grande parte das linhagens evolutivas se reproduzem de forma sexuada e alguns grupos, uma minoria, se reproduzem de forma assexuada. Ou seja, aparentemente a reprodução assexuada ela devia estar mais presente. Mas mesmo naqueles grupos que existe a reprodução assexuada, a reprodução sexuada também está presente. Tá? Então aqui, ó, só um destaque que a gente está dando aqui agora, por exemplo, mais em invertebrados, ó, existem mais de 70 espécies que foram relatadas reprodução via partenogênese, né? Isso é legal, que até descobriram alguns bichos novos, se não me engano, uma ave também que tem essa capacidade, né? Então você tem muitos insetos e alguns vertebrados, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas isso, ó, insisto para vocês, engloba apenas 0,1% das espécies desses grupos, né? Então, logo, a reprodução assexuada, ela é exceção e não a regra. Por quê? Segundo teorias vigentes aí, né, com destaque aí para esses dois autores que eu cito acima, todos os eucariotos se reproduzem sexualmente, eles derivam de uma espécie ancestral unicelular eucariota que evoluiu há cerca de 2 ou 1,5 bilhões de anos atrás. Depois que a reprodução sexuada surgiu com essa espécie, poucos grupos de eucariotos tentaram, vamos dizer assim, reproduzir de forma assexuada. A maior parte da reprodução se dá de forma sexuada, ou seja, essa característica se estabeleceu e se fixou, vamos dizer assim. Portanto, a gente tem que ter claro em mente o seguinte: existem eucariotos capazes de reproduzir assexuadamente. Outros grupos eles conseguem manter as duas formas, sexuada e assexuada. Mas a maior parte, ou a
predominância dos organismos usam apenas a reprodução sexuada para a perpetuação da espécie, ou seja, para a reprodução, tá? Então, quer dizer que isso mostra claramente o quê? Que a reprodução sexuada é uma estratégia, vamos dizer, evolutivamente estável, porque ela, uma vez que surgiu, se estabeleceu e está aí até hoje. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, explicar a reprodução sexuada não é uma tarefa muito simples não, tá? Então, quais são os problemas a gente tem para explicar a reprodução sexuada? A gente sabe que a seleção natural ela age para aumentar a aptidão dos genes, genomas, indivíduos, grupos e por aí vai. Quando a gente discute nível de organização e conflito entre hierarquias, a gente fala um pouquinho disso. Então, galera, é importante a gente ter claro isso em mente. Por que não é tão fácil usar a seleção natural para explicar a evolução e a manutenção dos sexos das espécies? Quais são as implicações disso? Quais as implicações para a reprodução sexual nesse caso? Primeira coisa, é isso mesmo, galera. O problema é o desperdício de reproduzir machos, tá? Eu não estou sendo sexista aqui não, mas é verdade. Macho, se você ter uma ideia, ele é um bicho desnecessário, é um desperdício de recursos da natureza. Aí eu estou sendo um pouquinho irônico, né? Mas vamos pensar o seguinte, com esse modelinho aqui. Assumindo que uma fêmea ativa dará à luz um número igual de machos e fêmeas, apenas a sua metade da descendência será capaz de ter descendentes, não é verdade? Ou seja, vamos pensar o seguinte, um macho ele pode reproduzir, mas ele também pode não reproduzir. Já uma fêmea, ela pode se reproduzir, seja sexuadamente, seja assexuadamente, tá? Então, é um desperdício no primeiro momento. Porém, numa linhagem de fêmeas que se reproduzem assexuadamente, todas as suas crias poderão se reproduzir também. Portanto, é de esperar que, em média, as fêmeas assexuadas se reproduzam o dobro do que as fêmeas sexuadas. Então, a gente volta a pensar naquela estratégia evolutivamente estável, né? Nesse caso, se surgisse, por exemplo, dentro da linhagem uma reprodução sexuada de fêmeas, ela tenderia a se fixar e aumentar dentro daquela população. Então, dada essa desvantagem, espera-se, através dos modelos teóricos, que uma linhagem de reprodução sexuada seja rapidamente superada por uma linhagem assexuada. Então, lembre lá do conceito de estratégias evolutivamente estáveis, tá? Que esse que é o ponto central desse slide. Então, para isso a gente trabalha com modelos matemáticos, tá? Que a gente chama de experimentos em sílico. A gente faz a modelagem matemática para ver se uma característica pode evoluir ou não. Então, vamos supor que as fêmeas sexuadas e assexuadas produzindo dois descendentes. Essas são as premissas do modelo. Ambas as fêmeas, os seus descendentes, têm a mesma aptidão, ou seja, o W igual a 1. Ou seja, se uma das fêmeas tiver uma diferença de aptidão, ou seja, ou a sexuada ser favorecida, uma maior aptidão, ou a sexuada ser favorecida, ter uma maior aptidão, a seleção natural vai favorecer quem? Aqueles que têm a maior aptidão. E a terceira premissa desse modelo é que a morte dos parentais está ocorrendo logo após a reprodução. Ou seja, você não tem encontro das gerações paternal com F1 nunca. Como se o pai e a mãe reproduzem e morrem. E o que essas simulações mostraram para a gente? Que as simulações envolvendo uma população de reprodução sexuada compostas por 53 fêmeas e 53 machos, ou seja, mostram que podem ser invadidas por uma fêmea de reprodução assexuada e essa substituir a primeira em 50 gerações. O que eu quero dizer aqui? Você tem uma população com 53 machos e 56 fêmeas que está se reproduzindo.
Se por acaso uma das fêmeas passa a se reproduzir assexuadamente dentro dessa população, após 50 gerações, eu vou ter nessa população apenas o que? Indivíduos assexuados. Porque só nesse caso, pelo acaso, pela vantagem da reprodução sexuada, a reprodução sexuada tende ao que? Sumir dessa população, tá bom? Então, ou seja, fica claro para a gente no problema 1 que produzir macho é um desperdício. Com toda a ironia contida nessa frase, tá, galera? Brincadeira à parte. Mas por que produzir macho é um desperdício? Basicamente porque você vai deixar, o macho ele não se reproduz, né? Ele precisa de uma fêmea para reproduzir. Já a fêmea, ela pode se reproduzir de forma assexuada. Outro problema está relacionado com a perda da metade do material genético, né? Inclusive dos bichos mais adaptados. Do ponto de vista evolutivo, vamos pensar assim, se tem um organismo bem ajustado no ambiente, provavelmente se ele reproduzir de forma assexuada, ou seja, passar todo o material para a próxima geração, seria vantajoso, né? Mas acontece que até esses organismos mais adaptados, ao fazer a reprodução sexuada, ele perde, né, 50% do seu material genético. Ou seja, isso de certo modo pode influenciar a aptidão do organismo. Então fica claro para a gente que as fêmeas, bem como os machos, né, que fazem a reprodução sexuada, eles só vão levar para a próxima geração a metade do seu patrimônio genético, né? E tendo em vista que a seleção natural representa sobrevivência e reprodução diferenciada dos mais aptos, né, isso atinge de cheio o cerne da teoria da lógica evolutiva. Porque, voltando ao exemplo anterior, se eu tenho um organismo muito bem ajustado ao seu ambiente, seria muito mais interessante para ele se reproduzir de forma assexuada, porque garantiria que todo o patrimônio genético fosse para a próxima geração, do que de forma sexuada. Todavia, apesar dessa limitação, a gente já viu que o sexo é amplamente distribuído na natureza, e a reprodução assexuada é a exceção. Então vamos entender isso mais um pouquinho. Um problema 3 é um maior gasto energético para a produção de gametas. Gente, se a gente pegar, por exemplo, e lembrar que da mitose, né, e da meiose, né, que vocês veem, por exemplo, na biologia celular com a professora Vanessa, a reprodução sexuada está relacionada a muito mais passos, né? Muito mais etapas, né? Prófase 1, prófase 2, lembram disso? Então, o processo de meiose ele é muito mais longo que o processo de mitose, né? E ele precisa ocorrer para reduzir o número de gametas pela metade, né? Na verdade, não reduzir o número de gametas pela metade, mas para produzir células reprodutivas que tenham a metade do material genético da célula parental. Então, para isso ocorrer, precisa de muito mais etapas. E, consequentemente, se tem mais etapas, você vai gastar mais energia para fazer aquela divisão, né? Então, você vai despender mais energia para produzir uma célula gamética do que para produzir uma célula somática. Ainda continuando a comparação entre mitose e meiose, é fácil notar também que na meiose ela tem uma multiplicidade de novos elementos, né? Separação independente, né, dos homólogos, a troca de pedaços entre os cromossomos, né? E é improvável que isso seja apenas explicado por termos de etapas mutacionais únicas, não quer sentido de uma mutação surgir e fixar, não. Isso tem que trazer uma vantagem grande
Porque, do contrário, a seleção natural não favoreceria esse tipo de produção de células gaméticas, vamos dizer assim. E ainda há o problema que a gente tem que levar em consideração de complementaridade da célula genética entre a célula masculina e a célula feminina, e todos esses aspectos. Se você for olhar, é uma grande dispêndio de energia você realizar a reprodução sexuada. Mas, apesar de tudo isso, ela está aí na natureza. Então, como que a gente explica isso? E antes, a gente não pode esquecer que há outros problemas relacionados ao sexo. Por exemplo, que pode ter competição entre os parceiros, né? Quando a gente for falar de seleção sexual, isso vai ficar mais claro. Né? Então, assim, o sexo e a procura de reprodução pode levar a conflito. Se tem populações com baixa densidade populacional, é difícil encontrar parceiros, é o problema de muitas espécies de grande porte, por exemplo. Né? Há um aumento de chance também de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e elementos genéticos transponíveis, que eu vou falar para vocês à frente rapidinho o que é esse elemento, o que são, na verdade, esses elementos genéticos transponíveis. E, frequentemente, o sexo ele pode favorecer caracteres que reduzam a sobrevivência dos indivíduos. Tá? A gente vai falar um pouquinho de seleção sexual mais à frente, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, tá aí, ó, um geral, vamos dizer assim, de problemas associados ao sexo. Desde o desperdício de machos, desperdício ao se fazer machos, até a proliferação de DSTs, de doenças sexualmente transmissíveis. Falei basicamente dos problemas, né? Mas quais são as evidências que a gente tem de alguma vantagem do sexo que permitiu, né? Uma vez que ele surgiu, ele não tenha sido perdido na maioria das suas espécies independentes. Ou, refazendo essa pergunta, por que o sexo, uma vez que ele surgiu, ele não foi ressubstituído por reprodução assexuada novamente? Quais seriam as vantagens que o sexo traz para as linhagens evolutivas que explica a sua perpetuação? Vamos mostrar algumas questões interessantes, algumas evidências interessantes. Por exemplo, desafios aqui. Muitas espécies, gente, eles alternam as duas formas de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada no mesmo organismo, né? E o interessante é que a reprodução assexuada ele não substitui por completo a reprodução sexuada. Então, basicamente, o porquê que a reprodução assexuada ela não substituiria a reprodução sexuada nesses organismos, né? E eu vou dar um nome bonitinho para eles agora, tá? Que são as espécies heterogônicas, né? O que são as espécies heterogônicas? Aqui a gente tem um afídeo, um coral, um cladócero, e um cladócero, isso aqui, fugiu um nome que agora, é um outro zooplâncton, tá? Mas o que são espécies heterogônicas, galera? São espécies nas quais os indivíduos têm a capacidade de reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Outra evidência interessante vem da linhagem de plantas com flores, também conhecida como angiospermas, né? A gente sabe que em angiospermas existem várias linhagens que têm a reprodução assexuada, tá? De certo modo, cerca de 300 linhagens, eu vou dizer de uma maneira mais simples, 300 espécies têm reprodução assexuada. Só que as espécies que têm reprodução assexuada, notem aqui, elas sempre apareceram muito recente na filogenia, tá certo? A gente não tem, por exemplo, todo um gênero, toda uma família, toda uma linhagem evolutiva exclusivamente composta por espécies assexuadas. Ou seja, eu não tenho uma característica, por exemplo, que surgiu aqui assexuada, que foi mantida até os dias atuais. O que eu tenho basicamente nos dias atuais, linhagens assexuadas
surgindo de linhagens sexuadas. Ou seja, por que isso ocorre? Então, basicamente, a gente pode antever aí que as linhagens de reprodução assexuada elas não sobrevivem o tempo suficiente para se diferenciar em níveis taxonômicos mais altos do que espécies, tá? Ou seja, por algum motivo, as linhagens de plantas assexuadas elas não duram muito tempo no tempo, a ponto de diversificarem. Então, por que isso ocorre? Então, vamos discutir um pouquinho, né, os modelos para explicar a origem e a manutenção dos sexos entre as espécies. Mostrei os problemas, algumas evidências e agora vamos tentar uns modelos para explicar as origens do sexo. Turminha, como eu disse para vocês, eu dividi essa aula em 3 partes. Antes de começar a segunda parte, podem dar uma paradinha, tomarem uma água e descansarem uns 5 minutinhos e em seguida a gente continua, beleza? Então, quando a gente fala e discute a evolução do sexo, gente, a gente tem que dividir a evolução do sexo em 2 etapas. O surgimento, né? E o benefício imediato dele em relação à reprodução assexuada e a manutenção, nesse caso, o aumento da variação genotípica e adaptação ao longo das gerações. Nesse primeiro momento, a gente vai discutir o que? O surgimento do sexo. Então, quais são as hipóteses que versam sobre o surgimento do sexo? Bom, a primeira teoria que a gente vai discutir sobre o surgimento do sexo é essa, que o sexo ele teria surgido como uma forma, um subproduto da evolução do reparo do DNA. Segundo o Bernstein et al., a união de células haploides, originando células diploides, permitiria que trechos de DNA danificados em ambas as células fossem reparados. Por exemplo, aqui, com reinserção de pedaços, ou releitura de alguns portos, de novas sínteses, sem crossover e com crossover, ou seja, com troca de pedaços entre as células. E segundo o Judson, 2002, a forma mais primitiva de sexo poderia ter sido um organismo com DNA danificado replicando seu material genético com a ajuda de outro organismo similar com o de seu DNA intacto. Ou seja, a primeira teoria dessa troca de material genético que a gente tem, através da reprodução sexuada, viria daí, que o sexo surgiu como uma forma de reparar o DNA de células distintas. E nessa brincadeira, você começou a ter também troca de material genético, tá certo? A segunda visão sobre a origem do sexo, ele teria surgido como um subproduto da ação de elementos transponíveis móveis. Então, é importante entender o que são esses elementos transponíveis móveis. Então, galera, vamos definir primeiro o que são os elementos transponíveis móveis, também chamados transposons. Eu não vou me arriscar a fazer uma definição genética muito clara. Perguntem isso para a Vanessa, tá? Que ela domina mais que eu. Mas, basicamente, os elementos transponíveis ou transposons são pequenas sequências de DNA que possuem a habilidade de transpor diferentes regiões do genoma e estão associados a mudanças estruturais no genoma a partir de mutações, rearranjo das cromossomos cromossômicas e mudança da expressão gênica. Então, você tem o DNA, A, por exemplo, e o DNA B em cinza, por exemplo, ocupando, um diferente cromossomo. Esse pequeno transposão aqui, ele pula e ele é inserido em outra sequência de DNA. Esses que são os transposons, tá? Ou elementos transponíveis móveis. São esses pedaços de DNA que se movem aí pelo genoma, tá certo? Então, quais são as evidências que o sexo poderia ter surgido a partir dos transposons, vamos dizer assim? A gente sabe que a capacidade de propagação dos elementos transponíveis móveis entre os diferentes organismos, ele pode ter originado ao sexo, mas que dados que corroboram isso?
O Hickey, né, de 82, ele mostra que as leveduras e fungos filamentosos, a reprodução sexual está muito associada com a disseminação desses elementos. Então, o que é causa, o que é feito aí, né? O que é associação e o que é fator causal? Será que o sexo está associado ou os transposões que levaram a ter reprodução sexuada? E o Judson, né, 2002, ele chama a atenção que a conjugação bacteriana ela ocorre via plasmídio, né, o fator de fertilidade, é uma transferência horizontal de genes, não uma reprodução sexuada. De certo modo, o fator F de fertilidade, ele é um transposon e não uma reprodução sexuada, tá certo? Eu posso estar falando um pouquinho de groselha aqui, mas é uma sensação que eu tenho em relação a isso. Eu não domino tanto a parte molecular, mas é uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam, ou seja, essas teorias que levaram ao que? O surgimento do sexo. Então, ó, como eu disse para vocês, toda vez que a gente fala de evolução do sexo, a gente fala do surgimento. Nós falamos aqui de algumas teorias para explicar o surgimento. E agora a gente tem que falar da manutenção do sexo, né? Porque o sexo, uma vez que ele originou, ele foi mantido. Então vamos discutir a questão da manutenção do sexo, né? Isso aqui é só uma brincadeira, né? Reprodução sexual e evolução dos sexos. Os pássaros fazem, as abelhas também. De fato, os pesquisadores estimam que 99% acima de 99,9% dos eucariotos se reproduzem sexuadamente. Então, quais são os verdadeiros custos e benefícios do sexo? Então, por que o sexo ele é mantido? Então, eu vou falar para vocês três, vamos dizer, hipóteses por que o sexo é mantido. Basicamente, o sexo evolui em linhagens que vivem em ambientes que mudam rapidamente, ou seja, a variação ambiental favorece em algum nível a evolução do sexo. Outro, que o sexo evolui quando a seleção natural muda no espaço, tá? Ou seja, se você tem pressões seletivas diferentes no espaço, isso provavelmente vai favorecer a manutenção do sexo. E o sexo evolui quando as populações são finitas, ou seja, quando essas populações têm um número finito de indivíduos. E quais são as teorias para a manutenção do sexo, né? Que a mais simples, que mutações de reprodução assexuada simplesmente não ocorreram, né? Ou seja, não houve uma restrição de natureza genética. Nunca surgiu novamente um gene que codificasse, vamos dizer assim, expressasse a reprodução sexuada. Ou que o sexo ele pode acelerar a evolução e que o sexo ele é mantido por seleção de grupo, tá? A gente vai tocar mais de essa aqui eu não vou dar tanta atenção, que eu só quero que vocês saibam que ela existe. A gente pode dizer que um dos primeiros pesquisadores a explorar essa questão da manutenção do sexo foi o Maynard Smith. Nesse artigo de 1978, ele fez um modelo teórico, né, que ele falou o seguinte: o aumento teórico da quantidade de fêmeas de reprodução assexuada sobre assexuadas ocorrerá caso ambas as formas de reprodução não afetarem o número de descendentes que reproduzem e a probabilidade de sobrevivência dos seus descendentes. Então vamos traduzir isso de maneira mais simples. Se a reprodução sexuada e assexuada produzirem o mesmo número de descendentes e todos os descendentes têm a mesma probabilidade de sobrevivência, é quase certo que a reprodução assexuada, uma vez que ela chega numa população, ela tende a se tornar, com as gerações, a reprodução predominante. Portanto, a gente espera o quê? Que a reprodução sexuada ou ela modifique o número de descendentes que produzem, né? Ou seja, tem uma distinção, ou a probabilidade de sobrevivência. No caso, espera-se que como se diz, as gerações com reprodução
sexuada se reproduzam e sobrevivam muito mais do que aquelas linhagens com reprodução assexuada. Então, turma, vamos explorar possíveis fatores que violem essas regras. Por exemplo, a violação da regra número 1. Vamos pensar lá. O número de descendentes de linhagens sexuadas e assexuadas tem que ser o mesmo. Então, que condições que violam essa regra? Um exemplo. Então, um exemplo legal que viola a regra número 1, né? Que quando um macho, o cuidado parental for fundamental para o sucesso reprodutivo das fêmeas, ou seja, a fêmea que tem o cuidado, a ajuda do macho para cuidar do filhote, ela vai reproduzir mais, vai ter mais descendentes, vamos dizer assim, do que a fêmea que não tem essa característica. Então, um exemplo legal do pinguim imperador, né? Dos ambientes extremos, os machos que investem maiores cuidados com a prole e ignoram outras possibilidades de acasalamento, eles serão favorecidos pela seleção natural, né? Nesse caso, né, os machos que não colaboram com as fêmeas, eles passarão a ter menos cópias dos seus genes para a próxima geração. E, nesse caso, aquela característica que é não cooperativa, ela não vai se fixar dentro daquela população, tá? Então, esse é um exemplo para mostrar a violação da primeira. Então, galera, tem um ponto interessante aqui, que isso é interessante a gente pensar. O número de descendentes gerados por uma fêmea numa estação reprodutiva, ela não vai depender basicamente do número de ovos que a fêmea vai ser capaz de produzir, mas sim, pelo número de descendentes que os dois progenitores conseguirão alimentar e proteger, tá certo? Então, se o casal macho e fêmea com cuidado parental sistematicamente produzirem mais filhotes do que vamos dizer que um casal que não tem esse cuidado parental, ou seja, um macho acasala com uma fêmea, deixa ela, parte para outro acasalamento, essa característica não é favorecida pela seleção natural, então ela tende a diminuir e a característica de cuidado parental vai deixar mais cópias, consequentemente vai ser favorecida pela seleção natural, tá certo? Só que tem um probleminha nessa teoria aí, que o cuidado parental não é algo tão frequente na natureza, tá certo? Então tem esse calcanhar de Aquiles aí para essa explicação. Violação da regra número 2, né? Como que o sexo, né, poderia afetar a probabilidade de sobrevivente ou dos descendentes da fêmea. Nesse caso, de alguma forma, a reprodução sexuada ela tem que aumentar a aptidão da progênese. Ou seja, de certo modo, a reprodução sexuada em algum nível ela tem que estar associada ao aumento de aptidão. Então vamos entender isso. E como a reprodução sexuada pode aumentar a aptidão dos organismos, né? No caso, a aptidão da prole. Uma explicação é que a reprodução sexuada ela pode colocar em conjunto genes que tragam uma alta aptidão. Vamos pensar, você tem uma reprodução, uma população aqui, né, a geração parental que se reproduz, vai se reproduzindo suja, que é um mutante besão que tem uma característica adaptativa. Bacana. O que vai ter que acontecer com ela? Vai aumentar a frequência na próxima geração, certo? Vamos pensar que surge um gene azão mutante também que aumenta a aptidão. Com reprodução sexuada, é muito mais fácil que esses genes que aumentem a aptidão, no caso o azão, besão, se
encontrem em um organismo que aumenta muito a aptidão desse organismo. Uma vez que ele tem uma alta aptidão, esse genótipo tem uma alta aptidão em relação aos demais genótipos, é esperado que o quê? Que essa mutação, vamos dizer assim, essa combinação azão-bezão, com o passar do tempo, ela aumente muito a frequência até e diminua a frequência das outras combinações. Vale a pena lembrar qual que é a definição de evolução mesmo? É a mudança na frequência gênica das populações. Né? Nesse caso aqui, qual que é a vantagem da reprodução sexuada? Ela coloca genes bons, vamos dizer assim, ou genes que trazem aptidão mais juntos, mais rápido do que uma reprodução assexuada, tá certo? Ó? Então, basicamente, ó, a reprodução assexuada demoraria muito mais tempo para juntar esses dois genes. Pensa, se uma mutação já é difícil de ocorrer, se uma mutação benéfica já é muito mais difícil de ocorrer, então imagina a probabilidade de você ter duas mutações genéticas benéficas no mesmo indivíduo, né? Ela é muito pouco provável. Então, ó, nesse caso aqui, a mutação demoraria muito tempo para chegar. E, consequentemente, você não teria esse aumento de aptidão. Até teria, mas demoraria muito, tá certo? Só um exemplo que eu gosto sempre de citar na aula de evolução é desse artigo aqui. Ó. A exposição a parasitas incrementa a promiscuidade entre caramujos, né, de água doce. A gente se lembra que o caramujo ele pode fazer uma reprodução cruzada, ou seja, um caramujo reproduzir com outro caramujo, mas ele é um bicho hermafrodita também. Ele pode usar, no mesmo indivíduo, pode usar a parte masculina e fecundar a parte feminina. O que esse artigo está mostrando para a gente? Ele mostra o seguinte, que quando há muitos parasitas no ambiente, e eu vou explicar para vocês aqui de forma mais clara depois dessa hipótese de Red Queens, se você tem muitos parasitas no ambiente, a tendência é que haja muito mais encontro entre caramujos do que quando os parasitas não estão presentes. Eu vou falar em outra palavra, em outras palavras. Quando há parasitas presentes no ambiente, os caramujos tendem a se reproduzir muito mais de forma sexuada, ou seja, cruzamentos. Agora, quando os parasitas eles estão ausentes do ambiente, os caramujos tendem a se reproduzir muito mais, não vou falar de forma sexuada, mas não usar cópulas com outros indivíduos para reproduzir, né? Ele mesmo se reproduz, né, com o seu hermafroditismo. Outro exemplo aqui, ó, que a primeira sugestão é que a evolução favoreceu o sexo por colocar genes bons juntos. Outra possibilidade é que, na verdade, a evolução favoreça o sexo por permitir mascarar a carga genética existente nos progenitores em filhotes heterozigotos. Então a lógica é diferente aqui, tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, que a função do sexo, na verdade, é diminuir a carga genética. Então não esqueça que é a diferença, né? Patrimônio, herança genética é diferente de carga, né? Carga genética tem uma conotação negativa. Então, galera, o que eu estou mostrando aqui basicamente? Se eu tenho indivíduos, né, com esse genótipo e esse genezinho Dzinho recessivo, ele diminui a aptidão, e o mesmo aqui, ó, Czinho diminuindo a aptidão, se esses indivíduos se cruzam, ó, esse efeito negativo aqui, ele é de certo modo escondido numa heterozigose, e esse indivíduo heterozigoso tem uma alta aptidão. Então essa é uma outra possibilidade.
Na primeira, genes bons juntos. Na segunda, genes ruins separados. A outra possibilidade, turma, está associada à segunda, que diz o seguinte, que uma das vantagens do sexo é que ele elimina as combinações deletérias que vão se acumulando ao longo do tempo, permitindo, né, vamos dizer, uma depuração dos genomas, tá certo? Então, o que está dizendo aqui? Na verdade, a vantagem do sexo é colocar, de certo modo, os genes que são ruins juntos, para que eles sejam rapidamente retirados, vamos dizer assim, das populações. Então, galera, vamos investir. Então, que combinações que poderiam permitir a manutenção do sexo na... Então, galera, vamos pensar em situações em que o ambiente muda rapidamente. Nesse caso, as associações genéticas selecionadas na geração anterior, por exemplo, parental, talvez elas não sejam tão favoráveis que na próxima geração, F1. Nesse caso, a recombinação promovida pelo sexo criaria rapidamente novas combinações, tendo algumas mais vantajosas e outras menos vantajosas, mas o saldo positivo era vantajoso, porque eu teria um aumento de aptidão, tá certo? Então, basicamente, a formação de indivíduos mais adaptados, ou seja, com maior aptidão, ele compensaria a produção de indivíduos menos adaptados. Tá? Uma fonte importante de mudança ambiental que provém uma rápida interação entre as espécies é a relação parasita-hospedeiro que eu falei para vocês no caso lá dos caramujinhos. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão da hipótese da rainha vermelha, né? Que vai citar sobre esse contexto aqui. Por que os hospedeiros costumam se reproduzir de forma sexuada, enquanto muitos parasitas se reproduzem assexuadamente? Para explicar essa interação entre parasita e hospedeiro, né, em 70 e pouco, 73, né, a gente discutiu, se lançou aquilo que a gente chama da hipótese da rainha vermelha. Se vocês virem o filme do Alice no País das Maravilhas, vão falar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho, né, da ideia da hipótese da Rainha Vermelha, que é correr para ficar no mesmo lugar. Vocês lembram disso? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Nos hospedeiros, o sexo ele seria favorecido por seleção natural, porque ele permite uma rápida modificação dos genomas, né? Que envolvia a resistência aos parasitas, tá certo? Então, nesse caso, o hospedeiro ele está correndo, vamos dizer assim, para fugir do parasitismo. Lembrando que os hospedeiros costumam ser alvo de parasitas, diferentes tipos de parasitas, vírus, bactérias, vermes, artrópodes, ao longo das suas vidas, ou seja, toda e qualquer característica que aumentasse a chance de recombinação, que aumente a aptidão contra os hospedeiros, seria favorecida pela seleção natural, né? Ou seja, nesse caso, nos hospedeiros, a menor densidade populacional e um período maior de gerações seria compensado pelo sexo. Ou seja, por quê? Apesar disso tudo, o sexo ele colocaria genes bons, de certo modo, juntos, ou eliminaria genes ruins, não sei, mas a aptidão aumentaria, tá certo? E com a aptidão aumentando, isso seria favorecido nos hospedeiros. Então, por outro lado, os parasitas, principalmente os unicelulares, eles compensariam a falta do sexo com uma maior densidade populacional e um maior número de gerações por tempo. Eles se reproduziriam mais de forma sexuada e reproduziriam muito. Então, populações grandes, tempo de geração curta, uma taxa de mutação normal, você teria uma nova variação, ou seja, uma nova combinação genética que aumentaria a aptidão dos parasitas. O que eu quero dizer aqui, ao aumentar a aptidão dos parasitas? Nesse caso, existiria uma combinação genética que permitiria que os parasitas parasitassem melhor os seus hospedeiros, enquanto o hospedeiro corre para diminuir o parasitismo, o
o parasita corre para aumentar o parasitismo. E nessa disputa, a interação parasita-hospedeiro, de certo modo, se torna estável. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, existem parasitas pluricelulares. Perfeito, isso é um fato. Mas nesse caso, gente, a reprodução sexuada ela poderia ser não favorecida nesse tipo de situações, porque muitos desses parasitas pluricelulares eles vivem dentro dos hospedeiros, tá? Pensa no nematóide, por exemplo, que de certo modo reduziria a diversidade dentro das populações, por exemplo, por deriva. A gente já discutiu o que é deriva, então vocês vão entender por quê. E, além disso, o isolamento também das populações dentro dos outros organismos poderia diminuir a chance de encontros reprodutivos entre parceiros. Ou seja, a chance de um nematóide reproduzir com um parceiro dentro daquela população é muito maior que ele reproduzir com um parceiro de outro organismo, de outras populações que vivem em outros organismos. Outra possibilidade é que o sexo ele evoluiria e seria mantido em casos que organismos tornassem menos adaptados ao seu ambiente. Então vamos entender isso. Uma evidência que a gente tem, né, como eu falei, que é a evidência 1 aqui, que é o do Aphides rosade, que a reprodução assexuada, ela ocorre nas condições favoráveis, primavera e verão, e sexuada nos períodos de instabilidade, principalmente no outono. Então, o que é legal nisso aí? E não só esse afídio, mas também tem casos de cladóceros como a Daphnia que faz isso. Quando o ambiente está bom, está tudo bem, os afídeos e os cladóceros eles preferem, vamos dizer assim, reproduzir de forma assexuada. Agora, quando o ambiente está estável, ele prefere reproduzir de forma sexuada. Tá? Nesse trabalho que eu estou citando de evidência 2, o Neodeco et al. 2004, várias espécies de reprodução sexuada facultativa em condições estressantes, eles induzem ao sexo. Ou seja, quando o ambiente não está legal, as espécies acabam se reproduzindo sexuadamente, tá certo? No primeiro exemplo, a gente discute evolução no tempo, né? Mudança no tempo. Outra possibilidade é a mudança no espaço. Né? Quando você tem a seleção natural agindo de forma distinta no espaço, você pode ter o favorecimento do sexo também. Um exemplo legal é esse desse rotífero aqui, o Brachionos caliciflorus. Né? O que esse experimento mostra? Que quando o ambiente é heterogêneo, em geral, as espécies desse cladócero, que é uma espécie heterogônica, tendem a manter uma alta propensão a realizar sexo, ou seja, troca de material genético, reprodução sexuada. Agora, quando o ambiente é homogêneo em termos com qualidade alta de comida e quando ele é homogêneo com qualidade baixa de formiga, independente, eles tendem a se reproduzir de forma muito mais assexuada. Agora, quando muda, né, as condições ambientais, as espécies que passam por dentro de ambientes homogêneos para heterogêneos, elas começam a reproduzir de forma sexuada, seja um ambiente de baixa qualidade ou seja ambiente de alta qualidade, ou seja, a mudança ambiental, a mudança da seleção natural no espaço favorece também a reprodução sexual, provavelmente por causa das forças seletivas que mudam e aumentam a chance de recombinação e o aumento de aptidão. Tá? Outra possibilidade que o sexo evoluiria seria mantido enquanto as populações são finitas. Né? Então, os modelos que simulam as populações de tamanho finito, eles indicam que o sexo e a recombinação podem não só evoluir, mas também serem mantidos prontamente, tá certo? E por que isso é importante? Basicamente, a gente sabe que populações finitas e populações pequenas elas são sujeitas à perda de diversidade genética por deriva e outros efeitos. E, além disso, por serem populações finitas,
elas demoraram mais tempo para produzirem e herdarem mutações benéficas. E também elas, a seleção natural, eliminaria mais facilmente a variação disponível oculta, né? Deixando apenas a chamada variação oculta. Tá? Então, esses são os fatores. Isso aqui eu não domino muito não, a terceira, mas esses dois, para mim, fazem mais sentido quando a gente fala dos modelos para a população. Então, toda vez que a gente fala sobre populações finitas, populações infinitas, a gente lembra da hipótese de Weissman. Depois vocês procuram para vocês saberem mais. Mas basicamente a hipótese de Weissman diz que o sexo e a recombinação aumentam o substrato assim, que a seleção natural pode agir. Ou seja, um aumento de combinações genotípicas que podem ser selecionadas pela seleção natural. Tá certo? Então, vamos pensar em dois casos. A hipótese de Weissman, quando as populações são infinitas, quando as populações são grandes e quando as populações são pequenas. Quando as populações são grandes, ou seja, infinitas, aliás, sempre vai ter mutação e essa mutação facilmente gerada e é mantida por seleção natural. Então, como se diz, é um caso inverídico, né? A gente não tem populações infinitas. Agora, quando a população é grande, como nesse caso aqui, ó, temos reprodução sexuada e reprodução assexuada, a recombinação, o sexo e a recombinação de alelos, eles permitiriam que alelos mutantes de diferentes indivíduos sejam colocados juntos, ó, no mesmo indivíduo, produzindo que novas combinações genotípicas que a seleção natural pode atuar. Logo, se as combinações são vantajosas, ela aumenta a frequência rapidamente. Já se as combinações são desvantajosas, de certo modo, ela também diminui a frequência rapidamente. Tá certo? Agora, se a população grande reproduz de forma assexuada, ó, vai demorar um tempo muito grande para essas combinações estarem no mesmo indivíduo e a seleção natural agir. Então, consequentemente, em populações grandes, segundo a hipótese de Weissman, a seleção natural favoreceria a reprodução sexuada. Agora, quando as populações são muito pequenas, né, não haveria diferença na velocidade da evolução pela reprodução sexuada ou assexuada, porque as mutações são raras. Tá? Então, nesse caso, diferencia muito pouco. Tá? Agora, em populações grandes, vários indivíduos, né, como se diz, tendo mutações, faz todo sentido a hipótese de Weissman. Tá certo? Então, como sempre, agora vamos parar, tomar mais uma água e vamos partir para a parte final da nossa aula. Tá certo, galera? Vamos que vamos. Portanto, turma, nós temos aí, quando a gente fala de evolução do sexo, a gente tem dois fatores, né? Que eu vou te chamar aqui direto, né? Que é a segregação independente, permuta, que a gente já discutiu até agora. E, em geral, leva a um aumento da diversidade genética, então provavelmente aumenta as probabilidades de ter combinações genotípicas com alta aptidão e provavelmente que isso é favorecido pela seleção natural. E o segundo ponto, que é a questão indireta, que é o aparecimento de machos e fêmeas e o surgimento daquilo que a gente conhece como dimorfismo sexual. Tá? Ou seja, o sexo indiretamente ou secundariamente levou à evolução de indivíduos produtores de gametas especializados, né? Um deles, que a gente conhece como fêmea, que produz gametas grandes, imóveis, ricos em nutrientes e feromonos atrativos. E o outro, que a gente conhece como macho, que produz gametas pequenos, capazes de localizar rapidamente os gametas grandes. Então, o próximo passo que a gente tem que pensar é o seguinte: como que os machos e fêmeas apareceram, né? Então, quais foram as consequências dessa discrepância de investimento na prole entre os dois sexos? Então, vamos começar com essa primeira pergunta: como machos e fêmeas apareceram? Mais uma vez, segundo Steers e Ostrak, 2003, a possibilidade foi a evolução de indivíduos geneticamente diferentes, produtores de diferentes tipos de gameta, tá? Então, a primeira etapa do processo evolutivo, né, como se diz, formou-se indivíduos que formam gametas distintos, tá certo?
Então, nessa primeira etapa, esses indivíduos que formam gametas distintos seriam dois eucariotos unicelulares, ambos produtores de gametas que são morfologicamente semelhantes, que a gente chama de isógamos. E o importante nesse caso, gente, é que a fecundação só ocorreria se os dois gametas apresentassem sinalizações genéticas distintas, né? Nesse caso, só quando, vamos dizer que isso é o macho e isso é a fêmea, só quando tivesse essa combinação, não positivo com positivo, não negativo com negativo, permitiria a fecundação. Esse tipo de reprodução ele é encontrado, por exemplo, em fungos e algas e em alguns protozoários ciliados. Uma segunda etapa desse processo evolutivo provavelmente ela envolveu a evolução de inúmeros tipos de indivíduos acasalantes, mas ainda produtores de gametas isóganos, tá, galera? Uma possível vantagem dessa diferenciação é que, ao aumentar os diferentes tipos de acasalantes, ou seja, de células acasalantes, isso também aumentaria a chance de indivíduos da população encontrarem parceiros reprodutivos em potencial. Por exemplo, isso é encontrado em ciliatos que podem ter mais ou 40 ou mais tipos diferentes de indivíduos acasalantes, ou seja, 40 ou mais tipos diferentes de morfotipos acasalantes, tá certo? Em protozoários. Basicamente, gente, as espécies com gametas isógonos, o sexo ele costuma ser não reprodutivo, ele é apenas combinativo, tá? Recombinativo. É o caso, por exemplo, dos paramécios, que eles podem reproduzir tanto assexuadamente por reprodução binária, como por reprodução sexuada via conjugação, tá? Já a reprodução sexuada nos paramécios, o que acontece? Basicamente, paramécios que são geneticamente compatíveis, eles se fundem temporariamente e trocam material genético entre si. E em seguida, cada um se reproduz de forma independente através de fusão binária. Até procura aí na internet, galera, tem vários videozinhos mostrando isso, tá? É bem bacana. E nesse caso, galera, todos os indivíduos gastam a mesma quantidade de energia na reprodução. Não haveria nenhuma pressão evolutiva de diferenciação entre os indivíduos acasalantes, ou seja, até aqui, ao presente momento, eu não espero encontrar um macho ou espero encontrar uma fêmea. Não existe uma pressão seletiva para macho e não existe uma pressão seletiva para formar fêmeas. E ainda, segundo os mesmos autores, a terceira etapa desse processo evolutivo foi o surgimento daquilo que a gente chama de anisogamia, ou seja, diferenciação dos gametas masculinos e femininos de uma população originalmente isógama, ou seja, que os gametas eram iguais. Nesse caso, gente, a seleção natural pode ter favorecido a evolução de dois tipos de indivíduos reprodutivamente especializados, né? Aqueles rápidos, baratos e pobres de nutrientes, que a gente chama de macho, e aqueles lentos, caros e ricos de nutrientes, que a gente chama de fêmea, tá? Então, o primeiro passo, evolução da nisogamia, e a partir da evolução da nisogamia, a evolução de sexos, né? Ou seja, a formação daquilo que a gente chama de macho e a formação daquilo que a gente chama de fêmea. Não 40 tipos distintos de formas acasalantes, como a gente vê em protozoários. Portanto, o que a gente tem que saber agora, qual será a principal consequência evolutiva do investimento diferencial ou desproporcional na reprodução entre dois sexos, entre os dois sexos. Em outras palavras, qual que é a implicação de você ter um macho pobre e uma fêmea rica? Ou um macho que investe pouco em gametas e uma fêmea que investe muito em gametas? Então vamos entender isso a partir de agora.
Uma implicação já foi proposta por Bettman e Treves, que, segundo eles, uma vez que surgiu a anisogamia e que os ovos e a gravidez são bem mais dispendiosos para a fêmea do que a ejaculação do macho, isso limita o potencial reprodutivo de ambos os sexos. Por exemplo, um elefante marinho aqui do slide. Se considerar a capacidade do elefante marinho durante toda a vida, ele pode ter 100 filhotes. Já a fêmea pode ter no máximo 8 filhotes. Mas se pensar que um macho ele poderia ter milhões de filhotes, dada a capacidade de ejaculação dele. Se notem, tanto o macho como a fêmea são limitados, e muito mais a fêmea do que o macho. Então, uma consequência direta da anisogamia que ela resultou naquilo que a gente chama de seleção sexual. É uma coisa muito interessante que já preocupava Darwin desde o começo, que a gente vai discutir a partir de agora. Basicamente, então, o que a gente pode entender a partir disso, galera? Que a gente sabe que o sucesso potencial das fêmeas ele é relativamente baixo e mais limitado pelo número de ovos e a quantidade de filhotes que ela pode cuidar. No caso da nossa elefante marinho, 8 filhotes. Já o potencial dos machos é relativamente alto, mas limitado pelo número de fêmeas que ele consegue convencer a se acasalar. No caso do nosso macho do leão marinho, 100 filhotes. Portanto, galera, o acesso às fêmeas ele é um fator limitante para os machos. Porém, as fêmeas pagam um preço maior para se reproduzir. Então, qual que é a implicação disso? Como a fêmea gasta mais energia para reproduzir, vamos dizer assim, do ponto de vista evolutivo, os machos eles precisam ser competitivos, ou seja, conquistar um maior número de fêmeas, e as fêmeas têm que ser seletivas, ou seja, escolher aquele macho que traga maior aptidão para sua progênese. Então, só para a gente resumir bem esse ponto, né? O que a gente espera evolutivamente quando a gente diferencia machos e fêmeas? Machos, menor investimento na prole, maior taxa reprodutiva potencial, atividade sexual mais intensa, competição por parceiras e sucesso reprodutivo determinado pelo número de cópulas. Já as fêmeas, maior investimento na prole, menor taxa reprodutiva potencial, atividade sexual menos intensa, seleção criteriosa dos parceiros e o sucesso reprodutivo associado à qualidade dos parceiros. A gente sabe que os machos e fêmeas eles foram selecionados para se reproduzirem em maior e menor grau que cuidarem dos seus descendentes, né? E dependendo da situação, o comportamento, né, de cuidar ou não dos seus descendentes, de aumentar o cuidado ou diminuir o cuidado, ele pode influenciar a aptidão dos indivíduos na próxima geração. Ou seja, eles podem ser ou não favorecidos por seleção natural. Então, o Darwin ele introduziu esse conceito de seleção sexual para descrever a diferença entre os indivíduos de um determinado sexo em relação ao número de acasalamentos que ele pode obter. Então, turma, é importante a gente ter uma ideia de uma coisa muito importante e sempre manter isso em mente, que a evolução, a seleção sexual, ela pode favorecer a evolução de caracteres que aumentam as chances dos indivíduos terem sucesso reprodutivo. E, ao mesmo tempo, diminuam até certo limite a sobrevivência dos seus portadores. Tá certo? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A seleção sexual e a seleção natural elas podem entrar em choque até certo ponto. Tá? E a gente sabe que a seleção sexual ela afeta caracteres sexuais que a gente chama os primários, né? Que basicamente são os gametas, os órgãos sexuais, e secundários, tá? Que são chifres e por aí vai, né? Cantos e por aí vai.
E quando há competição entre os sexos, o alvo predominante da competição são os machos. Os machos competem para ter acesso às fêmeas, né? E ele é mais frequente em quem? Espécies poligâmicas, ou seja, um macho com muitas fêmeas, do que espécies poligínicas, ou seja, por uma fêmea com muitos machos. Então a competição e a seleção sexual ela vai ocorrer predominantemente em onde? Em espécies poligâmicas que o macho tem que ter acesso e tem que ter acesso a várias fêmeas, tem que competir por isso. Tá? E uma consequência direta da seleção sexual é o dimorfismo sexual, né? Tá certo? Que basicamente a gente tem machos e fêmeas distintos, como no caso aqui das aves do paraíso, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, os rituais relacionados à seleção sexual, que são bem bonitos, tá? Então vamos definir de forma clara o que vem a ser a seleção sexual. A seleção sexual é o favorecimento de fenótipos que dão vantagens individuais na atração e na manutenção do parceiro ou da parceira, assegurando um maior sucesso reprodutivo. E tem dois mecanismos nesse caso, a seleção intrasexual e intersexual, tá? É importante dizer que alguns critérios selecionados eles podem ser custosos em termos adaptativos. É aquilo que eu falei anteriormente. Eles podem diminuir a sobrevivência. E, por exemplo, a cauda do pavão, esse grande chifre dos alces, esse grande palpo dos caranguejos, eles podem diminuir a sobrevivência. Mas eles são sistematicamente escolhidos por seleção sexual e mantidos por seleção sexual. E aqui, ó, vamos discutir um pouquinho essa ideia de caracteres sexuais secundários, que basicamente são o quê? São fatores utilizados na escolha reprodutiva, mas não necessários no cruzamento, tá? Aqui um exemplo legal é daquele grande alce lá da Escócia, que ele tinha um enorme chifre, só uma escala aqui, ó, que foi extinto, se não me engano, no quaternário. Então, provavelmente esses grandes chifres eles teriam alguma vantagem no processo de seleção sexual. E eu vou explicar para vocês alguns mecanismos. E certamente isso é custoso. Pensem a energia, a quantidade de cálcio, né, que o organismo tem que produzir, né, para manter essa estrutura. Vamos falar um pouquinho da seleção intrasexual. É a competição direta entre os indivíduos do mesmo sexo, geralmente o macho, para casalar com o sexo oposto, tá? Geralmente fêmeas. Então a competição se dá por forma de batalhas físicas, né? Competição mesmo, ou apresentações ritualizadas, tá? Que a gente tem bastante exemplos de seleção intersexual. E associados a essas batalhas, a gente tem essas características secundárias que são usadas, né? São os chifres e os cornos, por exemplo, que são usados pelo macho no processo de competição, mas não são usadas no ato sexual em si. Aí, galera, eu sempre gosto de mostrar filmes para exemplificar o que eu estou falando. Aqui, ó, vou mostrar um filme do Laboratório de Ornitologia de Cornell, da Universidade de Cornell, mostrando aqui a competição entre machos. Ó. Duas codorninhas lá se pegando, competindo para ter acesso às fêmeas. Um MMA pesado, e só fique com as imagens. O macho que vence essa competição provavelmente vai ter acesso a um número maior de fêmeas. Bem legal, né? Bem bonito, né? Ó,
Ai, arrancou uma pena. Então, galera, o próximo que a gente tem é o que? A seleção intersexual, ou a escolha do parceiro se dá quando os membros de um sexo, basicamente são as fêmeas, possuem preferências em relação aos indivíduos do outro sexo, tá? Machos com características mais masculinas ou mais atrativas, eles são escolhidos preferencialmente pelas fêmeas. E muitas vezes essas características podem ser não adaptativas e diminuírem a sobrevivência, como eu sempre gosto de dizer aqui do exemplo da cauda do pavão. Um exemplo bacana que eu gosto dessa seleção por parte das fêmeas, mais uma vez eu vou recorrer às nossas amigas aves, nesse caso as aves do paraíso, para mostrar para vocês uma corte bem bonita. Bonito, né, galera? Então, o que acontece nesse caso? Vários machos, por exemplo, fazem essa corte, né, esse ritual, e a fêmea escolhe entre eles. Tem vários outros exemplos bem bonitos das aves do paraíso também, que mostram também que eles construindo aqueles ninhos cheio de florzinhas, pedrinhas, aqueles ninhos ornamentados. Vale a pena procurar isso no YouTube, tá bom? Um bom local é no site desse laboratório que eu mostrei para vocês. Então vamos dizer que tem duas teorias para avaliar a questão dos benefícios genéticos da seleção sexual, tá? Que eu vou chamar de modelo de Fischer e modelo de Zahavi, né? Por que características como, né, essa exuberância do pavão evolui, né, por seleção sexual em aves, e o mesmo padrão ocorre também, por exemplo, em aranhas, em peixes e por aí vai. Vamos entender essa ideia do Fischer. Ele, usando esse exemplo da nadadeira do peixe, ele diz o seguinte: vamos pensar que aqui a gente tem um comprimento da nadadeira e a aptidão do organismo, né? De tal maneira que a aptidão aumente com o tamanho da nadadeira, até um ponto que o aumento da nadadeira diminui a aptidão dos organismos. Então vamos pensar o seguinte: de acordo com o Fischer, ele falou, num primeiro momento, por seleção natural, as fêmeas, sistematicamente escolheram os machos com a maior nadadeira. E isso aumentou a aptidão dos organismos, da sua prole. Então, criou-se, vamos dizer assim, uma tendência das fêmeas escolherem os peixes, os machos com cauda maior, devido ao fato de isso aumentar a aptidão, ou seja, isso foi favorecido por seleção natural. Mas o ponto é, mas será que poderia um caráter, no caso, a cauda do peixe, aumentar até comprometer a capacidade de sobrevivência deles, ou seja, diminuir a aptidão? Então, galera, para o Fischer, ele postulou o seguinte: caso existem fêmeas de uma população que preferisse acasalar com machos de nadadeira maiores, isso levaria a uma evolução desenfreada dessa característica. Então, vem aqui no desenho, nesse exemplo, eu tenho fêmeas
que não distingue entre machos de nadadeira grande e nadadeira pequena, e fêmeas que distinguem machos, ou seja, ela prefere se acasalar com machos que têm nadadeiras grandes. A prole, esses indivíduos com nadadeira pequena só vão poder cruzar com fêmeas que não escolhem. Agora, os indivíduos de nadadeira grande poderão cruzar com fêmeas que não escolhem os parceiros pelo tamanho da nadadeira, como as fêmeas que escolhem, criando uma tendência para que essa característica aumente na população. Então, de acordo com esse processo, tanto as fêmeas que escolhem esse tipo de macho, como os machos que têm essas características, aumentariam a frequência na população de forma conjunta. E isso leva a um sistema de auto-reforço, tá certo? Então vamos colocar sob uma outra perspectiva o modelo de Fischer, agora usando uma ave. Vamos pensar que o incremento do tamanho da cauda, no primeiro momento, levasse a um aumento da sobrevivência, ou seja, favorecido pela seleção natural. Então, a seleção natural e a seleção sexual andariam juntas. Num segundo momento no tempo, surge um gene que faz com que as fêmeas escolham preferencialmente as caudas maiores. Então vai ser o que? Sobrevivência mais escolha da fêmea. Nesse caso, seleção natural e seleção sexual começam a se diferenciar. Até que chegamos, por exemplo, num tamanho ótimo aqui de sobrevivência, que tanto a fêmea escolheria aquele macho e aquela característica favoreceria a sobrevivência. Chega um momento que só há a escolha da fêmea. As fêmeas sistematicamente escolhem os machos de maior cauda. O que acontece? Basicamente, a seleção sexual favorece o tamanho da cauda, mesmo que isso leve o quê? À diminuição da aptidão do organismo. É importante a gente deixar claro um ponto aqui, que para o Fischer, gente, existe um limite. E que limite é esse? Esse ótimo de comprimento aqui, que a partir do momento que atingisse esse ótimo, a seleção natural entrasse em cena e diminuiria a aptidão desses bichos com grandes comprimentos de cauda. Então, para o Fischer, há uma competição entre seleção natural e seleção sexual. A seleção sexual iria até certo ponto. E aí, a partir desse momento, a seleção natural começa a agir para diminuir essa característica, né? Um exemplo disso que a gente pode ter é o caso do poecilia reticulada, que você tem um balanço entre seleção sexual e seleção natural, tá? Na evolução do caráter. Estudo desses policilias, né, lá no hábitat nativo deles, que é Trinidad e Venezuela, mostram que nas populações com baixa predação, os machos tendem a ter manchas bastante coloridas. O que eu quero dizer com isso? Que os machos, quando a predação não está presente, as fêmeas sistematicamente devem escolher os machos mais coloridos. Só que machos coloridos aumenta a chance de predação. Agora, quando as populações têm alta taxa de predação, ou os predadores são introduzidos artificialmente, os machos menos conspícuos, ou seja, menos extravagantes, eles se tornam mais comuns. O que eu quero dizer com isso? A predação, ou seja, a seleção natural, começa a agir para retirar esses machos extravagantes coloridos da população. E se não houvesse nenhum processo restritivo, né? Até onde a gente poderia chegar com isso? Ao infinito. Tá, galera? Se não existe uma seleção natural, pode ser que a fêmea sistematicamente escolheria até não poder mais, né? Então, de certo modo, não tem uma resposta pronta aqui, não. Então, vamos pegar o exemplo desse Euplectes pronge, que é um exemplo bem legal. O que eles mostram? Olha a cauda desse bicho em relação ao tamanho do corpo. Olha, uma cauda muito grande e aqui,
então um pedacinho da fêmea mostrando o dimorfismo sexual. O que eles mostram, né? Que a fêmea desse bichinho, eles fizeram um tratamento do tipo controle, que é a cauda normal, e a cauda curta. Eles cortaram a cauda dos bichinhos. E eles viram que basicamente as fêmeas sistematicamente escolhiam os machos com cauda grande, ou seja, há por parte da fêmea a escolha sistemática de bichos por cauda grande, por machos de cauda grande, tá? E eles fizeram mais uma coisa, eles fizeram dois tipos de controle, né? O bichinho com a cauda encurtada, os bichinhos controle e o bicho com a cauda longa. Eles pegaram a cauda que foram cortadas, por exemplo, e colaram em outros indivíduos, tornando a cauda mais longa, tá certo? E o que eles notaram? Isso é muito interessante, que o tempo despendido para conseguir parceira é muito menor nos bichos de cauda alongada, ou seja, as fêmeas, de certo modo, tá, gente, guardadas as devidas proporções, caem mais fácil na lábia da cauda grande do que da cauda curta. A quantidade de ninhada numa temporada é maior, ou seja, o macho com cauda alongada reproduz mais, beleza? Ele tem mais parceiras, reproduz mais. O total de filhotes produzidos é maior também numa estação. Agora, o tamanho médio da cauda na próxima estação é menor, ou seja, acaba que ele gasta tanta energia para reproduzir que falta energia para manutenção. O que acontece com a caudinha dele? Diminui, tá certo? É um exemplo bacana aí de evolução e seleção sexual. E para o outro ponto, a gente tem a teoria do Zavai, né, que a gente chama de princípio handicap, ou de dar vantagem à desvantagem. A gente sabe que apesar de os indivíduos blefarem para tentar enganar, para ter uma vantagem em relação à reprodução, a evolução biológica ela podia levar uma desvantagem, usar uma desvantagem, vamos dizer assim, como uma sinalização honesta dos animais. E isso dá um caráter adaptativo para aquela característica. O que eu quero dizer, mostrar a minha fraqueza pode ser um sinal de força. É legal, né? Essas contradições, esses paradoxos, mas eu acho muito legal pensar nisso. Mas como que a evolução favoreceria fêmeas que preferissem machos com sinalizações honestas, tá? Então vamos entender isso. Para os Zavasi, determinados caracteres exibidos pelos machos seriam indicadores de seguros da qualidade genética, tá certo? Ou seja, vamos pensar aqui num pavão com diferentes tamanhos de cauda. Então, um pavão que tem uma cauda grande, muito bonita, seria um indicativo para a fêmea do seguinte: olha, apesar dessa cauda tão grande, esse bicho consegue sobreviver, logo ele deve ter bons genes, tá certo? Isso a gente tem que deixar claro que em condições naturais essas características não poderiam ser consideradas um blefe. Imagina como que uma cauda grande dessa atrai, por exemplo, um predador como um tigre, né? Então, uma vez que as fêmeas entendessem isso como uma característica que confere um sinal real, né, verdadeiro da qualidade genética, as fêmeas que preferissem, né, os machos que exibissem tais caracteres teriam uma vantagem evolutiva na prole, que se resume o quê? Uma maior aptidão, tá certo? Basicamente, que a gente sabe que esse tipo de escolha
diretamente influenciaria a qualidade genética e fenotipo de todos os seus descendentes. Criaria, nesse caso, uma tendência também para o aumento do tamanho da cauda ou de outra qualquer característica, o aumento de cores, mas isso estaria relacionado à qualidade genética dos seus descendentes. Há indicativos que mostram da validade da teoria de Zavadzi? Sim, há, né? Um exemplo é esse aqui, da relação entre o comprimento da cauda e o nível de parasitismo na ninhada desses passarinhos aqui. O que eles mostram? Então, basicamente, quando os filhotes são criados nos próprios ninhos, filhotes de passarinhos com cauda grande tendem a ser menos parasitados. Agora, quando esses filhotes de cauda grande são levados para outros ninhos, esses mesmos filhotes eles tendem a ter menos parasitas. Olha que doideira! Ou seja, parece que existe uma relação aí que os bichos de cauda grande passam essa característica para frente que leva um parasitismo menor. E quando o número de parasitas em outros filhotes presentes no mesmo ninho, você não tem correlação nenhuma. Ou seja, parece que de algum modo o tamanho da cauda grande é um sinal, sim, real da vantagem genética daqueles indivíduos. Tá? Então, só para fechar aqui, né, as fêmeas escolhem os machos mais extravagantes, né, de acordo com Fischer, pois a prole teria mais sucesso reprodutivo. Já as Zavadzi, as fêmeas escolhem os machos mais extravagantes porque a prole tem uma maior aptidão. Aqui a gente leva em consideração maior sucesso reprodutivo. Aqui leva em consideração mais a aptidão e, de certo modo, a seleção natural, né? Não é verdade? Tem muito para se pensar aí. Galera, é isso. Obrigado. Já vou disponibilizar essa aula para vocês. E falta mais uma aula para a gente terminar todo o conteúdo e vou deixar disponibilizado lá para a gente, tá? E na medida do possível eu vou começar a gravar outras aulas agora com tópicos que eu acho interessantes para a gente discutir na evolução, mas são coisas que eu vou chamar de tópicos legais, tópicos quentes, que eu vou falar para vocês a partir de agora, beleza? Galera, obrigado pela atenção e até mais.